Vou mostrar para vocês como que eu organizo as minhas leituras. É claro que eu leio muitos livros de filosofia, mas também leio livros de outras áreas. Meu objetivo como um todo, ao ler livros, é adquirir mais bagagem cultural, entender mais de filosofia, que é aquilo com o que eu trabalho, e também conhecer histórias novas, realmente às vezes me encantar com algum personagem, e, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre o mundo. Basicamente é isso o que eu busco nas minhas leituras. E para fazer isso, eu divido o que eu leio em 10 categorias diferentes. Não quer dizer que eu leia 10 livros juntos ao mesmo tempo, até porque seria bem difícil de conciliar e demoraria muito para terminar cada livro. Em geral, eu leio 3 livros simultaneamente. Um livro maior que 200 páginas, um livro menor que 200 páginas, então um livro que eu chamo aqui de grande, um livro pequeno e o livro do Clube do Livro. Então, geralmente eu fico com essas 3 obras e assim que eu acabo uma delas, acabei uma grande, entra outra grande aqui. Acabei a pequenininha, entra outra pequenininha. Acabou o mês no Clube do Livro, no outro mês a gente já tem uma obra para ler. Como que eu divido as minhas leituras então? O que são essas 10 categorias? 5 categorias são obras de filosofia em si. Outras 2 categorias são obras de complementos em filosofia. 2 categorias são aqui variedades. E uma categoria é o Clube do Livro. Então, começando aqui, vou fazer aqui um círculo. O livro que eu estou lendo agora em março, no Clube do Livro, é esse aqui, O Saber dos Antigos, um livro do Giovanni Reale. Esse livro, do Clube do Livro, ele sempre está também em alguma das outras categorias. Às vezes vai ser um livro de variedade, às vezes vai ser um livro de história, às vezes um livro de filosofia. Esse aqui é um livro de comentador, né? Mas ele fica de lado aqui, não é exatamente uma categoria em si. O que eu busco estudar? Filosofia. Estudando filosofia, nós temos as 4 grandes eras da filosofia. Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Eu busco fazer uma rotação entre essas 4 eras da filosofia, de modo que eu não fico só fechado em um lugar só. Por exemplo, eu gosto muito de filosofia antiga, então Platão, eu li todos os textos que nós temos de Platão. Aristóteles, já li a maioria dos textos, mas nós não temos todos os textos em português. Então, se me deixasse sem organização, eu leria muito filosofia antiga, Platão, Aristóteles, Epicuro, os estoicos, e talvez eu fosse ler um pouco menos de obras ali do século XV, século XVI, talvez algumas eu deixaria de fora, filosofia contemporânea também, talvez eu deixaria de fora, aí por conta de uma preferência pessoal. E aí, o que acontece? Para mim seria muito ruim porque eu ficaria desequilibrado. Teria muito contato com uma era da filosofia e não teria contato com as outras. Eu busco equilibrar isso. Como que eu faço isso? Lendo então essas 4 eras de modo separado, termino uma, vou para outra, vou para outra, vou para outra e sempre rotacionando. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu peguei os últimos 4 livros que eu li dessas 4 eras da filosofia. Da filosofia antiga, o último que eu li foi o Isagoge de Porfírio. Apesar dele estar grandão aqui, é um livro pequenininho, o resto são comentários, ele tem mais ou menos 80 páginas. E aí é um livro de metafísica, né? Ele é, na verdade, uma introdução às categorias de Aristóteles que estão aqui. O Aristóteles dentro da metafísica dele, então uma introdução às categorias do Aristóteles. É um livro tranquilo de entender, tem uma linguagem mediana, eu diria, relativamente fácil. O último livro de filosofia medieval que eu li foi A Cidade das Mulheres, gravei um vídeo sobre ele, não sei se o vídeo já saiu ou se vai sair, mas foi esse livro que eu li então sobre a Idade Média. O último da Idade Moderna que eu li foi o Pico della Mirandola, aqui A Dignidade do Homem, e o último livro de filosofia contemporânea que eu li foi o Sobre a Verdade do Harry Frankfurt. Inclusive tá para sair, tô tentando fazer um episódio de podcast em que esse livro aqui vai ser o norte, mas eu vou pegar outros filósofos também para falar sobre a importância da verdade num episódio de podcast. Espero que saia. Tô tentando ver se eu consigo arrumar tempo para que saia esse episódio de podcast. E aí, aqui nós temos um pequeno problema que é, vocês podem ver que dos 4 livros, praticamente todos são filosofia europeia, né? O Isagoge, filosofia europeia antiga, aqui filosofia medieval moderna também europeia. O Harry Frankfurt, se não me engano, ele é estadunidense. Então, qual que é o problema disso daqui? Que eu acabo lendo pouco. Se eu ficasse só nisso, eu leria muito pouco obras que não são ocidentais. Então, por exemplo, eu não saberia nada sobre budismo, não saberia nada sobre hinduísmo, sobre outros tipos de sabedoria, e nem sobre filosofia latino-americana. Então eu adicionei uma 5ª categoria, como se fosse uma 5ª era da filosofia nas minhas leituras, em que eu busco ler obras de autores ou africanos, ou pelo menos não europeus, então podem ser asiáticos, podem ser latino-americanos, ou obras que tratem de temas filosóficos
que não foram abarcados pela tradição ocidental da filosofia. Então, se você pegar ali um manual de história da filosofia, um filósofo que não está ali, um filósofo diferente, né? um filósofo que está correndo por fora, eu tento buscar isso. No caso da minha última leitura desse nicho, foi essa aqui do Achille Mbembe, Democracia como Comunidade de Verdade. Um livrinho super curto, eu gostei, mas não muito, mas assim, daria uma nota 7 de 10, mas foi a leitura que eu trouxe então para sair um pouquinho do eixo tradicional que a gente já aprende dentro da universidade mesmo, de História da Filosofia, tentando trazer uma coisa diferente. Aqui então se encerra as minhas leituras de livros que eu chamo de clássicos da filosofia, que englobam então os clássicos mesmos muito antigos e outros clássicos que às vezes estão fora da tradição, mas que à medida que nós começamos a entender que a filosofia está em vários lugares, essa lista de clássicos vai aumentando. Então aqui está essa classe. Mas estudar filosofia não para aqui. Por quê? Para ler filosofia, muitas vezes nós temos que, claro, primeiro conhecer a história da filosofia. Eu não estou lendo nenhum livro de história da filosofia porque eu já li os principais manuais de história da filosofia e, inclusive, escrevi um manual de história da filosofia para os alunos do meu curso, que é o meu livro que está ali atrás. Então eu não leio História da Filosofia, mas seria um outro ponto para adicionar aqui. Além de ler História da Filosofia, é extremamente importante que você conheça as áreas da filosofia. Então de vez em quando eu leio um livro específico sobre algum dos grandes temas. Metafísica, ética, filosofia política, antropologia filosófica, estética, por aí vai. No caso, o que eu estou lendo, eu comecei a ler ele, parei, ele ficou ali agarrado, eu quero ver se eu consigo terminar ele em breve. Esse aqui, Ética, do Adolfo Sanches Vasquez, onde ele faz um apanhado da ética sobre diferentes enfoques. Cada capítulo ele trata da ética de um jeito diferente. Além dos livros de clássicos e de áreas e de história da filosofia, tem também os comentadores, que são aquelas pessoas, professores, pesquisadores, que estão lá estudando um filósofo há vários anos e que estão tentando simplificar o pensamento do filósofo para a gente. Então, por exemplo, aqui, nós temos 10 lições sobre Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, filósofo existencialista, aqui contemporâneo, mas que talvez, se você for direto para um livro do Merleau-Ponty, você vai agarrar, você não vai conseguir compreender. Então é bom procurar o quê? Um texto de apoio. É exatamente onde entra essa categoria aqui dos comentadores. E aí tem várias coleções, essa coleção 10 lições é muito boa, 10 lições sobre, tem também uma outra coleção que é a Compreender. Então, compreender Sócrates é muito bom, compreender Platão é muito bom, compreender Aristóteles é mais ou menos. Tem um que é o Compreender Hobbes, sensacional, assim, um dos melhores livros de filosofia que eu já li, Compreender Hobbes. Porque aí me ajuda a fazer a leitura do próprio Hobbes. Então tem o Leviatã aqui, mas ter lido o Compreender Hobbes antes de partir para o Leviatã deixa o caminho muito mais tranquilo. Mas não dá para ficar também lendo só filosofia. A gente fica preso aqui apenas naquilo com que eu lido no sentido de trabalho e não leio outras coisas, não conheço outras coisas que estão circulando por aí, então eu tento fazer coisas diferentes, né? Às vezes, até mesmo não só em livros, mas eu faço aula de música, eu faço cursos de arte, vou tentando expandir mesmo a minha bagagem cultural, é o termo que eu gosto de usar. Eu tento expandir a minha bagagem cultural em outros nichos. Mas dentro da leitura eu faço isso como? Um dos modos principais é através da literatura. O livro que eu estou lendo atualmente é o Nós, do Eugênio Zamyatin. Aqui uma distopia, eu gosto muito de distopias. Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, 1984, Revolução dos Bichos. Todas essas obras eu gosto bastante, o Nós é um que eu ainda não tinha lido e está aqui então nessa minha listinha de 10 livros que eu estou tentando finalizar. E além de livros de literatura, que eu gosto porque trazem temas humanos, trazem tempos históricos, embora não sejam tratados, eu gosto de ler livros que eu chamo de variedades. E aqui entra uma infinidade de categorias diferentes. Podem ser livros de história, livros de política, livros de psicologia para leigos, é claro, livros de ciência. Então, por exemplo, no ano passado lá no Clube do Livro, a gente leu O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Foi um livro que eu li porque eu coloquei no clube porque eu já tinha lido ele como um livro de variedades. E aí gostei, levei ele para dentro do clube. Atualmente estou lendo, quero ler, na verdade, ainda não comecei esse, mas está na ordem. Esse aqui, SPQR, Uma História da Roma Antiga, da Mary Bird. Ainda não li, acredito que seja muito interessante. A gente aprende muito sobre a história da Grécia, né? Tem até um livro, aquele vermelho, acho que não tá pegando a câmera, mas enfim. Eu tenho alguns livros aqui sobre história da Grécia Antiga. História da Roma Antiga é algo que eu só peguei por cima. Ainda não sei muito a fundo, então tô tentando compensar aqui essa
esse déficit cultural com essa obra. Então é assim, com essas 10 categorias que eu organizo as minhas leituras. Eu acho isso muito bom porque tem um peso 5 ali para só textos clássicos da filosofia, então não ser um professor que fala dos filósofos, mas que não conhece os filósofos em si, então falar de falar de um Kant sem ter lido A Crítica da Razão Pura, falar de Marx sem conhecer as obras principais, pelo menos um pouco do Capital, pelo menos o volume 1 do Capital, falar de Nietzsche sem ter lido o Assim Falou Zaratustra, sem ter lido Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos, isso seria muito ruim. Então eu coloco um peso maior nos clássicos da filosofia. Mas é claro que a filosofia sozinha, ela não se faz sozinha no mundo. Eu preciso de conhecer outras coisas. E eu tento incorporar isso, então, com as variedades, história, ciência e literatura. E, para não me sentir sozinho, para não ler tudo sozinho, eu tenho o Clube do Livro, onde aí sim, eu e os alunos, a gente conversa, temos um grupo de interação e fazemos os debates mensais. Né? É sempre uma experiência bem bacana, onde eu sinto que eu não estou sozinho, eu sinto que eu faço parte de uma comunidade. Então é isso, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Recebi essa pergunta algumas vezes, como que eu organizo, quantos livros que eu leio. É isso, eu tenho 10 categorias de leitura, vou lendo da primeira até a última, e aí quando eu termino, eu crio uma nova lista com 10 livros e vou fechando. E geralmente eu leio 3 livros simultaneamente, um grande, um pequeno e o livro do Clube do Livro. Além disso, quanto tempo que eu gasto por dia lendo? Variável, entre 3 a 5 horas por dia, isso de segunda a sexta. Aí no sábado e no domingo fica variável, se eu quiser eu leio, se eu não quiser eu tiro folga. Basicamente é assim que funciona, então, minha agenda de estudos. Talvez você, não que você precise copiar a minha rotina de estudos, mas talvez se você está querendo aí ler um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, vale a pena você categorizar os seus livros, pensar o que você gosta de ler, o que você precisa ler para a sua profissão. Coloca isso, né, uma carga um pouquinho maior ali. Mas e outras coisas que você quer aprender? Um pouquinho de filosofia? Coloca aqui um livro, um manual introdutório de filosofia. Quer ler um pouquinho mais de literatura? Traz um pouco de literatura. Quer conhecer literaturas de outros países? Cria uma categoria de literatura só de países menores, desconhecidos, livros menos famosos. Eu acho que é legal você sistematizar a sua leitura. Para mim é uma ferramenta que facilita, muito mais do que ficar comprando um livro atrás do outro e enchendo aqui a biblioteca e depois ficar sem saber o que ler. Desse modo, com essa organização, eu consigo pegar livros que eu já comprei há 4, 5, 6 anos e que eu não li e começar a trazer eles para uma agenda de leitura e começar a finalizar esses livros mesmo, em vez de deles ficarem abandonados aí 20, 30 anos, como eles poderiam se eu não tivesse essa organização, tá bom? É isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre como você organiza suas leituras, pode deixar aqui embaixo. E se quiser conhecer o meu curso de filosofia ou participar do Clube do Livro, o site é o aprendafilosofia.com.br. Um abraço e até mais!